Olá a todos, sejam muito bem-vindos, à nossa mais uma aula do componente de biologia. E eu sou a professora Érica Guimarães e vamos descobrir então o que nós teremos na aula de hoje. Então, na nossa aula de hoje, veremos biotecnologia e engenharia genética, e o detalhamento abrange conceitos e ferramentas, engenharia genética, clonagem, transgênicos, OGMs, que são os organismos geneticamente modificados, e, por fim, células-tronco. E vamos à nossa aula. Então, vejam só onde nós estamos aqui, o que nós temos juntos conosco. Temos uma fita de DNA, a molécula de DNA, como vocês podem, então, verificar, que está aqui ao nosso lado, e verificamos também que tem uma mão, retirando um fragmento do DNA, ou seja, modificando ele. E vocês sabiam que existe, então, uma tecnologia que permite modificar o DNA de seres vivos? Ou ainda que existem algumas plantas que elas não precisam de tantos agrotóxicos, ou seja, substâncias, para que resistam a pragas ou algumas variações de temperatura. Ou ainda, vocês sabiam que existem vacinas feitas com pedaços de vírus? Quem é que faz isso? Isso, então, é feito por uma área que a gente chama de biotecnologia. O que é a biotecnologia? É o uso de seres vivos ou parte deles para produzir algo útil ao ser humano. E o que vem a ser útil para nós, seres humanos? Pode ser, então, remédios, alimentos ou vacinas. E dentro da biotecnologia, nós temos uma área específica chamada de engenharia genética. E ela é um conjunto de técnicas que são usadas, então, para modificar o DNA de organismos. Vamos ver um pouquinho mais sobre essas duas áreas, biotecnologia e a engenharia genética, que está, então, inserida dentro dela. Biotecnologia, como vocês podem ver aí na sua definição, é o uso de seres vivos, como bactérias, fungos ou células humanas, ou ainda partes deles, como DNA, para criar produtos úteis. Alguns exemplos do uso e da aplicação dessa biotecnologia, vocês podem até verificar aqui na imagem que a gente vê, vê DNA, vê microscópio, a gente vê alguns tubos, algumas vidrarias que são comuns, então, dentro daquele ambiente laboratorial. A gente vê partindo de alguns desses tubos nas imagens, plantas, que então está demonstrando assim o uso desses fragmentos, de partes desses fragmentos de plantas. A gente tem ali, algumas maçãs, então também representando, que podem ser porções usadas dela. A gente tem aí algumas outras estruturas que a gente pode associar com a química, ou seja, moléculas, então, dos organismos vivos que vão ser, então, utilizadas para a gente criar isso que a gente chama de produtos úteis. E exemplos desses produtos úteis? Produção de iogurtes. Sabiam, então, que o iogurte ele é o resultado de biotecnologia? Pois a gente utiliza um outro tipo de ser vivo para produzir isso que a gente chama de iogurte. Por exemplo, a gente utiliza, então, bactérias que vão estar ali relacionadas nesse processo de fabricação do iogurte, para que a gente tenha, então, aí o acesso, a gente possa comprar iogurte ou possa mesmo fazer nas nossas casas, aquele iogurte natural, que é muito bom. Outro exemplo são os antibióticos, que então são aqueles medicamentos que são utilizados para combater as bactérias especificamente. Então, antibiótico é o nome do remédio utilizado contra bactérias, quando a gente está com uma infecção bacteriana. Então, outro exemplo aqui, são as vacinas, que podem então ser feitas a partir de fragmentos de vírus.
a insulina, que é utilizada ali, né, por pessoas que apresentam aquela condição chamada de diabetes, e essa insulina vai auxiliar no controle, né, dessa glicemia, que é a quantidade de açúcar, como que ela vai estar sendo, então, absorvida de uma maneira, né, que possa controlar o diabetes nas pessoas que apresentam essa condição. A gente pode verificar a biotecnologia, né, a sua ação, quando a gente fala de plantas resistentes, que são aquelas plantas que elas têm uma maior probabilidade, né? Elas têm, na verdade, características que possibilitam que elas sejam mais resistentes a pragas, que são aqueles organismos que vão prejudicar no seu crescimento e no seu produto final, né? Que é a verdura ou a fruta que vai ser, então, posteriormente levada para chegar aos supermercados e a gente possa ter acesso. E dentro da biotecnologia, a gente tem uma área específica, porque a biotecnologia ela é um campo multidisciplinar, que tem, inclusive, outras áreas dentro dela, como a biologia molecular, bioquímica e, dentre essas áreas, nós temos a engenharia genética, que é o quê? É um campo da biotecnologia. Então, vejam só, ela está dentro do que a gente chama de biotecnologia, mas ela especificamente modifica diretamente os genes de um organismo. E isso envolve, então, a manipulação dos genes de organismos vivos, quando a gente encontra um gene de interesse e a gente pode querer utilizar ele, né, para produzir alguma outra coisa ou fazer com que outro organismo consiga também, né, manifestar, ou seja, expressar aquela característica. Vejam só aí na imagem, justamente descrevendo essa modificação direta do gene, onde a gente vê a molécula de DNA, certo? Onde os nossos genes eles são encontrados, né? Porque genes são pedaços, porções no nosso DNA. E aí mostra a gente retirando uma dessas porções, ou seja, modificando, manipulando, né, o DNA de organismos vivos. E isso pode ser feito através de diversas técnicas, que são elas chamadas de inserção, que é quando a gente, então, coloca um gene de interesse no DNA de um organismo vivo. Deleção, ou seja, de deletar, a gente quer retirar aquela informação, aquele gene daquele organismo. Ou também a modificação de genes em organismos. E, geralmente, a gente utiliza, então, técnicas, né, como a tecnologia aqui do DNA recombinante, que é o quê? A gente consegue, então, mesclar DNAs de acordo com o interesse que a gente venha a ter, né, como produto dentro dessa engenharia genética, que é essa área da biotecnologia que permite modificar diretamente o material genético dos organismos, inserindo ou removendo ou até mesmo alterando os genes, para obter as características desejadas, né, no nosso produto final, nesse organismo que a gente está querendo modificar. A engenharia genética, então, ela tem um grande impacto na agricultura, quando a gente trata, então, né, plantações, animais, essas culturas, para que elas tenham mais resistência, para que elas consigam resistir variações de temperatura. Quando a gente vê essas grandes, né, alterações que a gente vê ocasionadas pelo aquecimento global, a gente tem que pensar, então, em culturas que sejam mais resistentes para que elas não venham, então, né, a faltar ou prejudicar o aporte de produtos no mercado. É utilizada também, então, a engenharia genética na medicina e na indústria, mas isso também levanta algumas questões éticas quanto ao uso dela, uma vez que envolve a manipulação, então, dos genes, que é o DNA, que é aquilo que caracteriza os seres vivos, né? Todas as suas características, como eles são, a sua aparência e como eles funcionam. E também, né, na segurança, que precisam ser, então, cuidadosamente avaliadas quando a gente fala, né, de engenharia genética.
Certo? Então, agora a gente vai verificar algumas dessas ferramentas que são utilizadas nesse processo, né, da biotecnologia, que utiliza partes de seres, né, partes deles ou organismos, e da engenharia genética. Vamos conhecer algumas dessas técnicas. Então, a primeira delas aqui, a gente tem o DNA recombinante, que significa união de partes de DNA de diferentes organismos. Então, a gente vai combinar o DNA de um organismo com o DNA de outro. Por isso que a gente fala, né, de DNA recombinante, que promove essa recombinação. Vejam só na nossa imagem, a gente tem um exemplo, né, aqui dessa tecnologia do DNA recombinante, onde a gente tem um DNA, então, humano, a gente retirou um gene de interesse do DNA, né, do genoma humano. E aí a gente também pegou um plasmídio. Vejam só, um plasmídio, ele é um pedaço de DNA encontrado no interior de bactérias. E aí ele tem, então, como ele é um pedaço de DNA, ele contém uma informação. E essa informação, como ela já está lá na bactéria, ela tem a capacidade de se expressar como todo o DNA, né, que passa por aqueles processos de duplicação, transcrição, tradução. Então, ele já tem todo o maquinário para continuar e levar essa informação adiante. A gente chama esse plasmídio de vetor de clonagem. Então, a gente pegou um gene de interesse lá do DNA humano, a gente já tem onde inserir ele, que é o nosso plasmídio, a gente vai fazer um corte com uma enzima de restrição, vejam só, onde a gente tira um fragmento desse plasmídio. E o que a gente vai fazer? A gente vai inserir o nosso gene de interesse nesse plasmídio. Vejam só, onde aqui o plasmídio ele está sem a porção que foi retirada, que foi essa daqui, e a gente inseriu o nosso fragmento de interesse. E quem era o nosso fragmento de interesse do DNA humano? Era o gene responsável pela produção de insulina. Então, a partir desse plasmídio recombinante encontrado, vejam só, lá na bactéria, essa bactéria ela vai se replicar, ou seja, originar novas bactérias, levando, né, esse gene de produção de insulina. E é dessa forma que a gente faz, então, a produção de insulina através dessa tecnologia de DNA recombinante, ok? Agora, um outro exemplo de técnica utilizada na engenharia genética são as enzimas de restrição. A gente pode associar enzimas de restrição como elas se fossem tesouras genéticas. Por quê? Enzimas, elas são proteínas que são encontradas no corpo dos seres vivos. E, especificamente, essas enzimas que a gente chama enzimas de restrição, elas têm a capacidade de chegar lá no fragmento do DNA e fazer um corte. E aí, uma vez que aquele DNA ele está cortado, a gente consegue, então, retirar aquele fragmento, ou a gente também consegue inserir fragmentos, né, no nosso organismo, de acordo lá com que o fim, a finalidade que a gente quer alcançar. Então, isso que é uma enzima de restrição. Tesouras genéticas que cortam o DNA. E a gente também utilizou essa enzima de restrição nessa imagem, né, que a gente está aqui exemplificando a produção de insulina. Vejam só aqui onde a gente utilizou essa enzima de restrição para fazer o corte no plasmídio. Certo? E aí também, vejam só, a nossa terceira técnica é o vetor genético, que é uma estrutura que carrega o gene modificado até o organismo-alvo. No caso, o nosso vetor genético aqui na imagem está sendo aqui, ó, a bactéria. Por quê? Porque depois que ela recebeu esse plasmídio recombinante, ela está carregando em seu interior o gene modificado, né? No caso aí, o gene responsável pela produção de insulina. Certo? Então, entendemos um pouco mais sobre essas técnicas. Vamos ver, então, aqui a definição de cada uma delas agora adiante. Vejam só, recombinação do DNA. Vejam aí, então, né, como se fosse de maneira direta, que vocês precisam anotar aí agora no caderno de vocês. Não quero ninguém tirando foto, é para anotarem.
Recombinação de DNA é a inserção, então, de genes de um organismo em outro, ou seja, a gente está combinando o DNA entre organismos, né, entre seres vivos diferentes. Organismos, então, transgênicos. O que são os organismos transgênicos? São aqueles organismos que possuem os genes de outra espécie. Por quê? Esse gene ele foi inserido com uma finalidade, ele vai promover, então, digamos assim, esse organismo transgênico ele pode ser mais resistente, então aí uma temperatura mais elevada, ele pode ser resistente a um estresse hídrico, que é quando a gente tem períodos de seca, em que o aporte de água, né, naquela determinada região onde a gente tem aquela cultura é menor. Então, a gente precisa que esses organismos eles sejam capazes de resistir. Então, o que a gente faz? A gente insere esses genes de interesse e, uma vez esse gene de interesse inserido no organismo, a gente passa a tratar ele como um organismo transgênico, certo? E como nossa terceira ferramenta aí utilizada na engenharia genética, nós temos a edição de genes. Um exemplo, né, dessa tecnologia é a chamada CRISPR. Essa daqui é uma das mais recentes e muito faladas atualmente. E ela permite modificar genes com precisão. Essa tecnologia, ela é como se fosse uma tesoura genética, que permite que a gente corte os fragmentos de interesse no organismo e que a gente possa, então, alterar. A gente possa adicionar genes de interesse, a gente possa remover ou a gente possa fazer aí, né, essa modificação. Vamos ver aqui, então, uma imagem representando essa tecnologia, que ela é revolucionária, né, dentro da engenharia genética. Vejam só, então, as ferramentas utilizadas pela essa técnica de CRISPR. Aqui a gente está se tratando da CRISPR-Cas9. Vejam só. Essa daqui, ela se trata como se fosse uma tesoura molecular. Por que tesoura molecular? Porque vocês precisam lembrar que a gente está tratando do DNA, que é uma molécula que carrega a informação genética de todos os seres vivos. Então, essa Cas9, ela é uma proteína. Essa proteína, ela é uma proteína do tipo enzima, que vai fazer o quê? Como uma tesoura, que vocês vão lembrar quando falar dessa tecnologia, ela vai cortar fragmento do DNA. Além disso, nessa técnica, a gente tem também um RNA guia, porque, vejam só, a gente não pode sair cortando aleatório o DNA. A gente precisa saber o ponto exato do DNA, da molécula de DNA, que é a nossa região de interesse. E quem vai guiar a gente vai chamar, então, de RNA guia. E vocês lembram que o RNA também, né, é um tipo de molécula que carrega a informação, certo? Então, aí o nosso RNA guia vai sinalizar o ponto do nosso DNA em que a gente quer fazer essa edição genética com a tesoura chamada Cas9. Aí a gente tem o local de corte, chamado aqui, vejam só, de PAN, que é o local lá do nosso DNA, digamos que fosse aqui, em que a gente quer remover o fragmento. Então, a gente faz o corte desse fragmento, vejam só. E depois disso, ocorre, né, a inserção do fragmento de interesse. E, por última etapa, a gente tem a fixação. Por quê? Todo o nosso DNA, ele já tem uma capacidade que a gente chama de mecanismo de reparo. Então, ele por si só, ele já tem essa capacidade de fazer a ligação naquela região que sofreu essa edição gênica. E a gente chama isso aí, ó, de modelo de reparo, certo? E aí nós temos, então, o nosso gene, a nossa sequência, né, de DNA modificada através dessa ferramenta chamada CRISPR-Cas9, no caso, que é uma ferramenta de edição gênica, onde a gente pode adicionar, remover ou modificar sequências do DNA.
As aplicações dessa ferramenta, elas podem ser aplicadas, então, em áreas da medicina, vejam só, onde a gente pode, então, verificar aí sequências, né, aquelas sequências específicas do DNA, que, então, ocasionam doenças, ou a gente também pode fazer um tratamento mais específico para aquela doença, então, ela é utilizada aí nesse sentido, né, da medicina, para o tratamento de doenças. Pode ser utilizada também, então, na biotecnologia com relação a animais que já foram extintos, onde pode ser encontrado aí, né, um genoma semelhante e que pode ser feito, então, a edição de genes com relação a esses animais que já foram extintos, para verificar a possibilidade, claro que sempre respeitando, né, a ética e a segurança do processo, para ver se eles, então, eles conseguem fazer com que esses animais eles retornem, digamos, existam, consigam desenvolver, né, esses exemplares. Certo? Então, ele também pode ser utilizado aí na agricultura para o desenvolvimento de novos produtos, com essa finalidade de que eles sejam mais resistentes a pragas, né? Com relação, então, a culturas de plantas, na criação de animais também. E é utilizado, então, também na pesquisa, para a gente, então, sempre procurar no meio científico, né, a gente avançar e promover, né, o melhor para todos os seres vivos, para nós seres humanos e para todo o meio que está ao nosso redor, né, da melhor maneira possível, que essa ferramenta atual ela seja utilizada dentro da engenharia genética, respeitando, né, toda a segurança e toda a ética do processo. Então, a engenharia genética ela é aplicada, vejam só, na agricultura, nos cultivares transgênicos que apresentam, então, uma maior produtividade, e não só produtividade, mas também resistência a fatores adversos, que podem ser aí um estresse de temperatura, estresse hídrico, as pragas que atingem possivelmente atingem essas culturas. Ela é utilizada também na medicina, através da insulina recombinante, como nós vimos, para o tratamento de diabetes, para a produção também na medicina, né, produção de anticorpos monoclonais, para o combate, por exemplo, ao câncer. Na indústria, essas enzimas recombinantes, elas são utilizadas para a produção, por exemplo, de biocombustíveis e detergentes. E uma das coisas que resulta, né, dessa engenharia genética é o que a gente chama de OGM, que são esses organismos geneticamente modificados, aqueles que carregam, então, né, genes de outros organismos. Então, OGM é qualquer organismo com DNA alterado em laboratório. Esses OGMs, eles podem ser do tipo cisgênicos, que são aqueles que possuem genes de outras espécies da mesma família. E podem ser os intragênicos, que possuem genes modificados dentro da mesma espécie. E o transgênico, propriamente dito, é um tipo de OGM que recebe um gene de outra espécie. Um exemplo de organismo transgênico é o milho, que ele é resistente a insetos que recebem, né, um gene de bactéria. E é ele que está representado aqui na nossa imagem, então, né, esse milho transgênico. E quais são as aplicações dos organismos transgênicos? Vamos verificar? Os transgênicos, então, têm aplicações na agricultura, como a soja transgênica, que é resistente a herbicidas, o milho transgênico, que apresenta um alto teor de amido, que é a reserva energética dos vegetais, e ele é um carboidrato, então isso tem um valor nutricional. Temos aí o arroz transgênico, com maior teor de beta-caroteno. Na medicina, nós temos o tomate transgênico com propriedades anticâncer, a batata transgênica com vacina contra a hepatite B, e na indústria nós temos o algodão transgênico com resistência a insetos, produção de enzimas recombinantes para a produção de biocombustíveis. Além dos organismos transgênicos, nós temos aí as células-tronco,
que também são utilizadas na engenharia genética. As células-tronco, vejam só, são células indiferenciadas que têm a capacidade de diferenciar tipos de células especializadas. Então, as células-tronco são aquelas células que elas podem se tornar qualquer tipo de célula do corpo. Então, ela tem um valor ali na medicina quando a gente fala assim de tratamento com relação a algumas doenças, que podem ser doenças degenerativas, a exemplo, né, de doenças degenerativas do sistema neurológico, pode ser também alguma doença cardíaca, entre outras aplicações. Vamos ver como funciona, então, essa questão da célula-tronco? Vejam só aí representados. No meio, no centro, a gente tem a célula-tronco. E ao redor dela, vocês podem ver todas as células, ou seja, qualquer célula do corpo, ela pode, então, né, se diferenciar. Seja uma célula do cérebro, uma célula do coração, uma célula aqui da nossa pele, ou mesmo dos nossos olhos. Tudo isso, então, ó, vejam só, são células diferentes, células que já se diferenciaram. Essas células, elas têm um grande potencial na regeneração e reparo de tecidos danificados no corpo humano. E elas podem ser obtidas de diversas fontes, como embriões, tecidos adultos e células induzidas. E elas são usadas em pesquisas para regenerar tecidos, tratar doenças e estudar o desenvolvimento humano. Certo? Vamos lá, então. E aqui vamos ver algumas, então, tipos de células-tronco. Vejam só, a gente tem células-tronco embrionárias, que são encontradas no embrião em desenvolvimento, as células-tronco adultas, que são encontradas em diversos tecidos do corpo adulto, e as células-tronco pluripotentes induzidas, que são células adultas reprogramadas para se tornarem pluripotentes. Tanto é que na imagem a gente tem um microscópio, né, e algumas células ali numa placa de Petri, onde é o teste vocacional de célula-tronco. E uma vez, né, que quando ela crescer, ela pode ser o que ela quiser, se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo. As aplicações da célula-tronco são na medicina regenerativa, reparo de tecidos danificados, no transplante de órgãos, como a criação de órgãos e tecidos para transplante, como corações, rins e fígado, em testes de medicamentos para testar a segurança e a eficácia de novos medicamentos em células humanas. Uma das aplicações ainda dessa, né, tecnologia da engenharia genética foi utilizada na clonagem. Vocês já ouviram falar, então, da ovelha Dolly? Então, aí nós temos representado essa ovelha, né, que ficou muito conhecida através desse processo de clonagem, onde a clonagem ele é um processo de criar uma cópia geneticamente idêntica de um ser vivo. E existem dois tipos, a clonagem natural, no caso, por exemplo, dos gêmeos univitelinos, que são aqueles gêmeos idênticos, eles são um clone natural. Por outro lado, nós temos a clonagem artificial, que é no caso da ovelha aqui representada, né, conhecida, que é a Dolly, que foi o primeiro mamífero clonado, e isso ocorreu lá no ano de 1996. E essa clonagem ela é utilizada na medicina, para a preservação de espécies ameaçadas e na pesquisa genética. Certo? Então, vamos ver aí um pouco mais sobre essa técnica da clonagem, onde a gente verificou, né, vemos que temos dois tipos de clonagem. A clonagem reprodutiva, que é, então, a criação de um novo indivíduo geneticamente idêntico a outro. E temos a clonagem terapêutica, que é a criação de células-tronco, que já vimos que são aquelas células que podem se diferenciar em qualquer tipo de célula do corpo para fins terapêuticos, ou seja, no tratamento de doenças. Já quanto à clonagem reprodutiva, que é aquela cópia idêntica, né, de um organismo vivo. Nós temos o exemplo da ovelha Dolly, temos também o gato, Little Nick, entre outros. Temos também a clonagem, então, que acabamos de falar, a terapêutica, que é aquela que envolve as células-tronco, utilizadas para o tratamento de doenças degenerativas, produção de órgãos e tecidos para
transplante. E vejam só aí a representação, uma ovelha, e ao lado dela, né, nós temos uma ovelha exatamente igual, representando então essa ideia da clonagem reprodutiva. E temos ainda, dentro da engenharia genética, o que a gente chama de terapia gênica. Vejam só, ela funciona como uma espécie de reparo genético, corrigindo ou substituindo genes defeituosos por genes saudáveis. Então, a gente troca aquele gene que não está funcionando como deveria por um gene funcionando corretamente. E aí nós temos, então, né, um vetor viral, como vocês podem ver na imagem, onde ele vai levar o gene de interesse e que ele vai, então, através do seu mecanismo de replicação, ser inserido nesse vírus, e esse vírus, ao adentrar uma célula, ele vai levar essa informação com o gene, né, que está funcionando direitinho, para o organismo, né, final ali, o DNA, que foi necessário inserir esse gene. As aplicações dessa terapia gênica, então, estão aqui representadas, vejam só. São utilizadas para tratar diversas doenças genéticas, como doenças hereditárias, hemofilia, talassemia, fibrose cística, entre outras. No tratamento do câncer, alguns tipos de câncer podem ser tratados com essa terapia, né, que visa, então, estimular o sistema imunológico nos pacientes e combater as células tumorais, e as doenças, e no tratamento de doenças autoimunes, como artrite reumatoide, diabetes tipo 1, podem ser tratadas com a terapia gênica. Os desafios dessa terapia, então, abrangem, né, que tem um grande potencial, mas enfrenta alguns desafios, como eficiência, uma vez que a terapia gênica ainda não é 100% eficiente e pode não funcionar em todos os pacientes. Quanto à segurança, que é importante garantir que a terapia gênica seja segura e não cause efeitos colaterais graves. E também quanto ao seu custo, pois o desenvolvimento e a aplicação da terapia gênica ainda são muito caros. E assim, nós, né, estamos finalizando a nossa aula de hoje sobre biotecnologia e engenharia genética.